Oi, meu nome é Gilberto Santos. Eu sou advogado aqui em Araguaína, Tocantins. E por muitos anos atuando na esfera civil e empresarial, acompanhando inventários, partilhas de bens, sempre me ficava aquele desgosto de perceber que nestes momentos de tristeza familiar, seja pela ausência de um patriarca ou de uma matriarca, existiam as discussões e pior, o governo, o Estado acabava abocanhando grande parte do valor ali trabalhado por longos anos por essa família em impostos e recolhimento de taxas. E ficava me perguntando se não existiria uma maneira de eliminar isso. E a pandemia trouxe várias mudanças, e dentre elas a automatização, a informatização das coisas, bem como a possibilidade de acessarmos estudos, cursos que antes era bem mais complicado. Acredito que várias pessoas passaram a ouvir de sistema de planejamento patrimonial sucessório, holding rural, holding familiar, que ganhou uma grande notoriedade, principalmente em decorrência da própria Covid-19, porque as pessoas passaram a perceber que elas são finitas, que elas morrem, e que de uma hora para outra pode acontecer de vir a se ausentar e deixar sua família desprotegida e principalmente sem a possibilidade de continuar com os próprios bens que ela já possui. Porque todo mundo conhece ou já passou por um inventário e sabe que esse meio processual ele é obrigatório e que se ele não for cumprido num prazo estipulado na própria legislação vai ter incidência de multa e pior, se porventura ele não for feito da maneira como o governo determina, ele vai acabar acarretando para essa família um desnível social, uma diminuição do patrimônio dele. Então, hoje em dia, se encontrou essa maneira, que é o planejamento patrimonial sucessório, utilizando dessa ferramenta chamada holding, para quê? Para poder fazer essa manutenção, essa troca da propriedade, sem que passe por um processo judicial. Na verdade, passe longe. Com esse sistema, se utiliza uma célula cofre, que é colocada para armazenar esses bens, e com ela é feito um acordo entre as partes, entre o patriarca, a matriarca e os herdeiros, e é colocado a forma como aquilo vai ser regido. E quando acontecer de vir a faltar algum dos componentes da holding, tanto que se for de um filho, o bem volta para o patriarca, como se for de um patriarca, os filhos automaticamente, como se fosse um simples documento para ser apresentado na junta comercial, é alterada toda essa propriedade, não tendo que ser naquele momento gasto imposto pelo ITCMD, tampouco os outros atos processuais que são obrigatórios nesse momento de finalização da vida. Totalmente diferente é a pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica ela só deixa de existir quando é dado baixo no seu contrato social. Então, por esse motivo, ela não morre. E por essas facilidades, acaba sendo muito mais vantajoso para as famílias para continuarem mantendo os mesmos patrimônios, as mesmas qualidades de vida, a manutenção dessas empresas. E te digo mais, o Poder Judiciário, não que eu esteja aqui querendo criticá-lo, ele é feito por seres humanos, assim como eu e você, e está passível a cometer erro. Tem diversos processos que eu atuo, que você pode enumerar uma quantidade infinita de erros que existiram, ou do próprio serventuário, ou dos magistrados, enfim, não estou querendo entrar nesse mérito. E você deixar seus bens à mercê de um sistema que hoje em dia é falho, bem como passar por uma autorização do Ministério Público para dizer se pode ou não fazer determinadas coisas quando se tem um filho menor, chega a ser surreal, porque a família, você patriarca, demorou tanto para constituir esses patrimônios e agora tem que deixar, quando você vier se ausentar, na mão do Poder Judiciário decidir como é que tem que ser feitas essas decisões. Então, é exatamente por esse motivo que eu venho com a criação desses vídeos que estarei disponibilizando aqui no YouTube, como nas nossas outras redes sociais, para tentar levar essa informação para o maior número de pessoas, até mesmo porque tem uma certa urgência para a criação dessas holdings com esses valores existentes até hoje em dia, porque apesar de parecer
surreal isso, o Brasil é um dos países que menos se gasta com a transferência de patrimônio. Nos países mundo afora tem 40%, 50%, e aqui no Brasil o imposto é de 4 a 8%, contando com as outras taxas aí, vão dar uns 12, 13% em cima do valor do imóvel. Isso para o inventário. Já para a holding, isso tem uma redução de mais de 80%, 90% em cima desse valor. Aí se você me perguntar, quando é que eu tenho que estar fazendo isso? Eu te sugiro a procurar um profissional de sua confiança para poder instruir melhor sobre esse assunto, que acredito que seja para ontem que isso deva ser visto. Por quê? No Senado já existe uma proposta de se aumentar dessa alíquota e sugiro de verdade que se intere desse assunto, até mesmo porque nós podemos a qualquer momento vir a faltar e tudo que nós não queremos é ter nossos patrimônios dilapidados. Então acompanhe a gente por aqui e espero ver você em breve novamente.